Deus. Olá, bom dia, boa tarde, boa tarde a todos e todas. Sejam todos bem-vindos a essa tarde de reflexão, essa tarde de conhecimento. Que bom que estamos chegando. Sejam todos bem-vindos a este momento precioso que nós teremos aqui à tarde, onde nós estaremos com uma pessoa muito especial que vai estar conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Nayara Menezes, Mili Davi, Aninha, Anderson, vamos ver aqui, Josi, Daniel, Palácio. Estamos numa tarde muito especial para começarmos um diálogo muito bacana. Eu já quero fixar aqui o nosso tema para que a gente possa... Isso, pronto, já fixei aqui o nosso tema para a gente conversar um pouco hoje, né, com alguém que tem uma expertise muito grande, alguém que tem buscado conhecimento a partir de uma vivência pessoal. Isso se tornou uma meta de vida para ela. Já nós estaremos com Patrícia, ela vai estar falando um pouco para nós sobre o mundo do trabalho para a pessoa com deficiência, apresentando também o seu trabalho com o Projeto Fama, que é um projeto extremamente importante para a cidade de Salvador. Grupo Siloé, seja bem-vindo. Fiuai, seja bem-vindo. Paulo, seja bem-vindo. Atanael, Viviane Pascoal, sejam todos bem-vindos a essa tarde. Boa tarde. E que bom que, né, estamos nos reunindo. Já nós vamos iniciar uma palestra super bacana. Projeto Fama entrou. Só estou aguardando a Patrícia me dar um sinal. Não sei se ela vai entrar pelo Projeto Fama ou por ela mesma, né? Pelo dela. Deixa eu só perguntar para aqui. Acho que Patrícia vai entrar pelo Projeto Fama. É isso? É isso, Paty? Posso te chamar? Lá, Fonte da Fraternidade, Leide. Vamos lá? Que bom. Ramon Canjo. Pronto, eu tô aguardando só a Patrícia, que eu não consegui ainda identificar ela aqui com a gente. Deixa só eu ver se eu consigo identificar aqui a Patrícia, porque eu não tô vendo aqui. Deixa só eu procurar aqui rapidinho. Eu não tô vendo Patrícia, mas ela tá falando aqui comigo. Deixa eu ver aqui. Agora, pronto. Eu vou convidar a Patrícia para a gente estar nesse momento desse bate-papo. Legal. Para Patrícia, só aguardando ela entrar para a gente iniciar a nossa tarde de conversa. Agora sim. Estava Agora. Eu respondendo e você não me ouvindo e não me vendo. Eu fiz, oh meu Deus, cadê essa pessoa? Olá, Paty. E aí, tudo bem? Tudo que bom te ver. Que bom te ver. Como você tá? Tudo certo, melhor agora. Nessa pandemia, né? Muito difícil. Trabalhando home office, mas... Muito complicado, assim, mas já tá tudo certo, né? Vamos agradecer a Deus e acreditar que melhores tempos virão, né? Para nós, para todos, para a humanidade. Isso. Então, eu vou fazer minha apresentação, depois eu vou apresentar a Patrícia para a gente começar, tá bem? Acho que o pessoal deve estar... Bom, gente, eu sou Perla, para quem não me conhece, sou assistente social da Capemisa Social, Instituto de Ação Social. A Capemisa, ela trabalha como entidade de assessoramento, tem sua sede na cidade do Rio de Janeiro e estamos aqui na filial de Salvador, né, que fica aqui numa suburbana, no Lar Fabiano de Cristo. A Capemisa Social ela atua atualmente em 46
instituições, fazendo um assessoramento técnico, político, administrativo e financeiro. E além do La Fabiane de Cristo, que é a nossa menina dos nossos olhos, né? La Fabiane de Cristo. E Patrícia é uma amiga que nós nos conhecemos, né? Por conta da assistência, nos conhecemos já acho que já tem mais de ano, né? É verdade. E Patrícia tem um projeto lindo, que é o Projeto Fama. Hoje nós também temos o privilégio de tê-la como nossa parceira, né? E a Capemisa se sente muito honrada por fazer parte dessa instituição como parceira. E estamos aqui para te agradecer, Patrícia, em nome da nossa presidente Janete Figueiredo. Ela é uma mulher que tem se dedicado bastante a estar em parceria com as instituições, a fim de que as instituições continuem ofertando os serviços, né? E hoje a gente tem o privilégio de ter você aqui conosco, vai falar um tema maravilhoso, né? O Projeto Fama é algo esplêndido. Eu acho que eu vou deixar você falar do FONA, porque acho que você vai falar com muito, muito mais emoção, e o pessoal quem não te conhece, vai te conhecer, vai querer estar muito próximo do Projeto Fama a cada dia. É com você, querida. Perla, muito obrigada, minha linda. Muitíssimo obrigada. Você é sempre muito carinhosa e sempre muito presente também com a gente no Fama. Né? Agradeça a Janete, né, a presidente, por tudo que vem nos concedendo, né, pela essa parceria da Capemisa Social com o Fama, pelo carinho, pelo cuidado. É de fundamental importância a atividade de vocês para que as nossas atividades aconteçam, né? Então, não é quem agradece aqui somos nós, né? Bom, deixa eu fazer também a apresentação, porque talvez algumas pessoas não me conheçam, né? Meu nome é Patrícia Teodolina. Eu fundei em Salvador uma instituição chamada Projeto Fantástico Mundo Autista, Projeto Fama, que tem total aderência com o que a gente vai conversar aqui, porque a missão do nosso projeto é a inclusão de da pessoa com autismo, né? Sim. Então, a gente vive na pele essas dificuldades, todo essa luta para a gente fazer essa inclusão, né? O Projeto Fama já existe, já vai fazer 7 anos, esse ano completa 7 anos. Travou aí? Travou para você? Eu estou ouvindo perfeitamente. Ah, tá bom. Acho que Rosane Carvalho está falando, né, que travou. Para mim está de boa. Acho que o pessoal está ouvindo. Se alguém se travou, me fale. Fala que a gente dá uma parada. A gente dá uma parada. Para não perder nada. Isso. Né? Então, o Projeto Fama ele já existe há quase 7 anos. Hoje, nós começamos com 2 jovens. Hoje, nós temos 31 jovens dentro da casa. Mais alguns que estão em stand-by, porque um projeto lá, que é o nosso projeto gráfico, também está em stand-by por conta da pandemia. Temos uma fila de espera lá, significativa também. E está muito bom. Né? O trabalho é trabalhoso, mas é muito bom. Né? Então, eu gostaria de agradecer, não só em meu nome, mas em nome de todo o nosso Projeto Fama, a Capemisa, a você, Perla, em especial, pelo todo o apoio, e para todo mundo que veio aqui, né? Para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema. Vamos lá? Vamos conversar sobre isso, esse tema? Vamos, eu gosto muito de ouvir você falar, que eu sempre fico melhorada. Essa semana, a professora Viviane Borges, lá da Universidade Estadual, se eu não me engano, é do sudoeste da Bahia, e aí ela, eu vou ouvir você e já divulguei aqui para meus alunos, não sei o que, eu fiz, ixi, nossa senhora, a responsabilidade vai aumentando. Mas sabe o que é, Patrícia? Antes de você começar, é porque o Projeto Fama, quando eu vejo você e outros representantes também,
é por conta da vivência e da paixão que você vive. Você não vive por uma questão alheia, é uma questão muito sua, tem muito a ver com você. Então a gente consegue entender essa mensagem de forma muito clara, né? A assistência social, o cuidado com o outro, com as pessoas, ela tem a ver também muito com a gente, com o que a gente é, né? E acho que é por isso que as pessoas, e eu também, tenho essa admiração pela sua fala. Tirando a técnica, né? E assim, Perla, precisa ter a nossa marca, precisa ter nossa emoção, precisa ter o nosso envolvimento. Não tem sentido você trabalhar no terceiro setor ou trabalhar na assistência, né, seja de qual nível. Não tem sentido se isso não toca na sua alma, porque nós vamos estar trabalhando com pessoas, né? Pessoas exigem amor. Pessoas exigem responsabilidade, pessoas exigem comprometimento. E quando são tarefas que são árduas, é preciso ter um pouco além do compromisso profissional, né? É preciso ter essa paixão. E sem contar que eu tenho uma motivação maior que o meu próprio filho, né? Então, eu tenho um filho autista, vivo na pele todos os dias, então ele é sempre alguém que me impulsiona a buscar. Não é verdade? Sim. Ô, Perla, qual é o tema da gente? O mundo do trabalho para a pessoa com deficiência. Isso. As pessoas podem estar se perguntando primeiro por que a gente escreveu mundo do trabalho e por que a gente não escreveu mercado de trabalho, né? Essa já é inclusive uma expressão utilizada pela Organização das Nações Unidas, né? A gente está tirando um pouco esse termo mercado de trabalho, porque no senso comum, mercado de trabalho leva a gente para onde? Para um ambiente empresarial, né? O ambiente da empresa, onde a gente pensa em conseguir um trabalho formal. Essa é a realidade quando a gente imagina ou a gente ouve mercado de trabalho. Só que, Perla, e quem está ouvindo também, a única forma de atividade laboral é neste ambiente empresarial? É a única forma? A única forma de eu me expressar, de eu poder colocar o meu conhecimento, a minha prática, gerar ocupação, gerar renda, é dentro de uma empresa formalmente, né? Não. Sim. A gente pensa também e quem está no mercado informal também dá um trabalho. Sim. Né? Sim. Quem está em casa trabalhando com artesanato também está trabalhando. Sim. Não é verdade? Quem está fazendo sua pequena produção de hortaliças e tal, também está trabalhando. Uma moça que mora dentro de casa e ela tem a casinha dela aqui e ela tem uma máquina de moer o coco, né? Coloca o coco e processa o coco. Rala o coco todinho. Gente, pra mim aquilo ali, que bênção, porque eu adoro comer meu cuscuz com o coco, adoro fazer meu vatapá, mas, gente, quando só eu pensava em quebrar o coco, descascar o coco, ralar o coco, já me desanimava. Aí aquela pessoa já me entrega o coco ali, ó, raladinho. Aquilo é trabalho? É trabalho. Ela é uma senhorinha. Ela deve ter quase 70 anos. Na casinha dela, a máquina, os cocos, e ela ali tem ocupação, porque ela trabalha mais ou menos umas 8 horas mesmo. Sim. E ela gera renda, e daquilo ali ela deve estar sustentando a ela e a família dela. De forma decente. Sim. Gerando bem-estar, né? Sendo produtiva. Isso é trabalho. Então, para essa conversa de hoje, a gente precisa ampliar essa percepção. Sair, por isso que o tema que a gente decidiu construir não foi mercado de trabalho, mas sim foi mundo de trabalho. Porque a gente começa a ampliar as possibilidades de inclusão, né? Perfeito. Mas eu fui fazer uma pesquisa antes sobre como é que está o cenário do trabalho para a pessoa com deficiência, né? Como um todo. A primeira coisa que eu fiz foi lá no IBGE e trazer a nossa população do último censo, que foi 2010. A população brasileira
Em 2010, a gente já sabe que cresceu, era de 190,7 milhões de pessoas. Essa era a nossa população. População ativa, ele está considerando entre 20 e 59 anos, éramos 107 milhões. 107 milhões. Desse total, 6,7% dessa população tem algum tipo de deficiência. Isso nos dá mais ou menos 15 milhões de brasileiros. Isso com a deficiência bem definida, bem caracterizada. Porque se a gente for buscar o número de alguém que tem alguma limitação, que não chega a ser uma deficiência, mas tem alguma limitação, aí nós acrescentamos mais 20,6 milhões de pessoas. Então, veja bem, é muita gente. Sim. Não é pouca gente. Só que aí, consultando lá a Relação Anual de Informações Sociais, né, a RAIS, de 2018, ele declara que apenas 486 mil pessoas desse montante de 12,7 milhões está trabalhando. Gente, tem alguma coisa aí que está muito disparada. São 486 mil para 12,7 milhões. Né? Contudo, Perla, ainda está havendo crescimento. Contudo, há crescimento. Sim. Por quê? Olha a evolução. Em 2016, eram 418 mil. 418. Anotem aí. Tá, vamos lá, posando. Né? Em 2017, 441. E em 2018, 486. É pouca gente, mas você está vendo aí que entre 2016 e 2018 houve um aumento de quase 70 mil pessoas. Né? A questão é que é muito pouco expressivo. Você tem um volume de quase 13 milhões de pessoas e desses 13 milhões, apenas 500 mil está trabalhando. Boa tarde, Rick. Paulinho, Kennedy, viu um monte de gente aí. Sandra, né? Um monte de gente. Beijos. Né? Então, só 500 mil trabalhando. Essa evolução, ainda que pouco expressiva, ela é resultante da fiscalização por conta da lei de cotas. Sim. Né? Para quem não conhece, a lei de cotas é uma lei que vai fazer 30 anos esse ano. Muito importante esse tema também por isso. Né? É uma lei de 91. 30 anos, minha gente. E olha o que a gente conseguiu crescer ainda. A gente alcança ainda muito pouco. Né? Então, quem tem atuação, a lei de cotas também foi facilitada, né, a compreensão dela e a execução dela depois da Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, né, a Lei 13.146, que facilitou. Então, isso faz com que esse número ele termine aumentando, ou seja, as nossas ações de bate-papo como esse, se não fosse a lei de cotas, Adriana, se não fosse. Né? Imagina. Imagine que, apesar contudo, a gente vem crescendo. Essas discussões, essa conversa, esse bate-papo aqui, que alcance 30 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, ele está fazendo diferença. Porque somos nós aqui, mais outro grupo ali, mais outro grupo acolá, e a gente está batendo no tema e isso vai ganhando propagação. Vai se propagando e a gente vai ganhando volume. Só que eu não sei se vocês sabem, infelizmente é um projeto de lei, né, andando no nosso Congresso, projeto de lei 6.159. E o que esse projeto de lei vem dizer agora? O governo federal submeteu ao Congresso em novembro de 2019 e ele submeteu com celeridade, pedindo celeridade, né?
que quer a mudança da lei de cotas e da lei brasileira de inclusão. Para o quê? Porque uma das grandes reclamações do empresário é que ele não encontra pessoas com deficiência. E por isso ele não atende a cotas. E aí, então, o que é que o governo diz? Não, tudo bem. Você não precisa botar uma pessoa com deficiência para aquela vaga que você não conseguiu. Pague 2 salários mínimos e está tudo resolvido. Simples assim. Simples assim. Retrocesso, né? Sim. Depois de tanta luta, 30 anos, a gente está vendo um crescimento que não é expressivo ainda, quando a gente olha o montante, né? Tudo bem, a gente está falando aí de um mercado formal, mas mesmo para o mercado formal é muito pouco. Sim. E aí vem um projeto de lei dizendo, olha, você não precisa se preocupar não, empresa. Você não precisa se preocupar. Porque se você não conseguir atender, você paga 2 salários mínimos e está tudo resolvido para você. Você está quite. Obviamente que todo o movimento está batendo ali, o próprio Congresso, né? Tirou a questão da urgência, não votou ainda, e creio que tem muita gente lá de bom senso que não vai deixar um negócio desse acontecer. Sim. Porque aí é que é jogar a pá de cal. Né? Aí é jogar a pá de cal. Mas eu gostaria de fazer um recorte dessa estrutura, desses números, trazendo para aquele movimento que eu estou ligada mais diretamente, que é o movimento das pessoas com autismo. Então, esse cenário da pessoa com deficiência, ele já é crítico. Mas quando a gente faz esse recorte para a pessoa com deficiência, aí a coisa fica triste, sabe, Perla? Sim. Por quê? Voltando para os números. No mundo, a ONU aponta 70 milhões de pessoas com autismo. No Brasil, não tem estatística, né? Infelizmente, a gente não tem estudos sobre esse público, tudo muito solto, então a gente fica fazendo inferências pelo que outras organizações fazem, porque aqui a gente não tem concretude ainda. Mas apontam-se 2 milhões de pessoas com autismo. Desse conjunto que poderia estar trabalhando, sabe quantos estão desempregados? Esse número é trazido pela revista Época Negócios, do dia 8 de novembro de 2019. 80% das pessoas que têm autismo que poderiam trabalhar estão desempregadas. 80%. É muito, gente. Muito. Aí qual é a consequência? Que eu lembrei tanto, minha gente, de Gonzaguinha. Eu lembro muito, toda vez que eu estudo sobre esse assunto, eu lembro de Gonzaguinha quando ele fala assim, Senhor, eu não vou cantar porque eu não sou boa de cantar. Mas ele diz assim, sem o seu trabalho, o homem não tem honra. Não é isso? E sem a sua honra, ele morre, ele mata. E é verdade. Aí o que acontece? Do público de autismo, 70% sofrem de depressão e ansiedade. E 10% desse grupo cometem suicídio. O que significa que é um número 10 vezes maior do que o número comum de pessoas que cometem suicídio. Gente, tem alguma coisa muito grave. Sim. Tem alguma coisa muito grave acontecendo. E não dá, e a gente invisibiliza essas pessoas, é como se elas não existissem. E elas existem, e elas podem ser produtivas. E é um cenário, esse cenário que eu trouxe aqui, é um cenário das pessoas com autismo, mas eu ainda quero fazer esse estudo olhando para as outras deficiências. Como é o sujeito com deficiência intelectual? Porque a lei de cotas tem um problema. Tem um grave problema na lei de cotas. Porque a lei de cotas diz
o quanto por cento de pessoas com deficiência a empresa tem que contratar. Sim. Aí ela dá lá, ela faz um escalonamento proporcional à quantidade de empregados que tem nessa empresa. Mas ela não diz quantas pessoas com deficiência física, quantas pessoas com surdez, quantas pessoas com deficiência intelectual. Isso não é dito. Então, o que é que os empresários fazem? Eles contratam aquela pessoa que tem uma deficiência bem leve. Eu costumo dizer que é aquela que perdeu o dedo mindinho do pé. É verdade. Que não tem um outro comprometimento. Então, quando a gente fala dessas pessoas que têm deficiências e que vão ser contratadas, a gente está falando de um número realmente muito pequeno. E quando a gente adentra para os comprometimentos de nível intelectual, né, aí a coisa fica mais grave ainda. As deficiências de ordem neurológica, elas ficam muito mais difíceis de conquistar espaço. Entende? Então, esse cenário não é agradável, gente. Essa discussão ela é presente, ela é necessária e a gente precisa entender o mecanismo. Porque eu estava pensando uma coisa. Tem problemas que eles se assemelham a um iceberg. Quando você só vê a ponta. Tá aqui, ó. Você tá vendo aqui para cima. A água tá aqui, você tá vendo para cima. Você não sabe o tamanho desse iceberg para baixo. Aí você pensa que o problema é pequeno. A gente não sabe nem... E a gente questiona pouco, saber que sabe. Mas a gente questiona pouco a base desse problema. A razão que está estruturando esse problema. Por que é que os nossos meninos com autismo, eu tenho um jovem de 40 anos que pinta super bem, né? Que gosta de culinária, outros tantos que terminaram a escola, terminaram o nível médio, têm condições de ir para a graduação, outros tantos que terminaram a graduação e me respondam por que razão esses meninos não estão trabalhando. Eu conheço jovens com autismo, vou colocar do meu público, que fala inglês, fala espanhol, fala português e fala francês, fala e escreve, fez relações internacionais, começou a fazer direito e não consegue trabalho. Verdade. Então, peraí, não é uma questão de qualificação. Não deve ser só uma questão de qualificação. O que é que está na base desse problema? Porque quando a gente podia pensar assim, a gente pensar na pessoa com um comprometimento muito maior, com dificuldades muito maiores, e aí pensar, como é que essa pessoa que é tetraplégica, que não mexe nada, como é que ela vai trabalhar? Né? Se você puder ir anotando as perguntas, seria ótimo, viu, Perlinha? Para depois a gente conversar com a galerinha, dar um print, alguma coisa assim. Só para não perder o raciocínio, eu vou fazer o raciocínio e depois a gente vem respondendo as perguntas da galera. Tá bem, eu tô com outro celular aqui olhando. Beleza. Então, o que está na base disso? Porque essa pessoa com maior gravidade, a gente até entende para a empresa, mas depois a gente vai ampliar esse pensamento. Mas, e as outras? Que têm prejuízos mínimos. Não existe nada para essas pessoas? Ou será que tem aí um danadinho que chega na frente desses meninos, desses jovens, dessas pessoas que lutam tanto? Será que esse menininho chamado preconceito, ele não chega à frente? Pode ser que ele chegue à frente. Mas e o que é que alimenta esse preconceito?
Porque a gente precisa. Eu fiz um vídeo há pouco tempo falando exatamente sobre isso. É preciso mergulhar nas causas. Sabe por quê, gente? Porque senão, Perla, a gente fica dando murro em ponta de faca. A gente fica atuando em cima da consequência. Me dê só um minutinho aí para eu tranquilizar aqui a Adriana. Adriana, nós vamos salvar sim, pode ficar em paz. Ela já pediu várias vezes aqui para salvar a live. Fique em paz, querida, vamos salvar. Meio mundo de gente já pediu isso, eu até ia lhe falar. E tem um monte de gente também aí que não é daqui de Salvador, tá? Porque a gente tem parceiras em outros estados. Eu já vi que algumas pessoas de outros estados já entrou aqui com a gente. Mas eu não quero te interromper, vamos lá. Todos bem-vindos, né? Então, assim, a gente precisa mergulhar e ir buscar a causa, porque até o preconceito é consequência. O preconceito é consequência. É consequência de quê, gente? É consequência de crenças. Nós nos comportamos a partir de crenças que nós vamos construindo ao longo da vida. Todos nós. Os valores, aquilo que é valor para mim, aquilo que é prioritário para mim, aquilo que rege os meus pensamentos, que rege as minhas condutas. São as minhas crenças que vão me movimentando. E essas crenças, elas movimentam o sujeito enquanto indivíduo, mas ela também movimenta a sociedade enquanto grupo. Elas sustentam a sociedade. E aí, a gente precisa mergulhar no que é a deficiência. Qual é o pensamento, o paradigma em relação à deficiência? Porque se a gente não entende qual é a crença social em relação a isso, a gente vai ficar debatendo com escola, debatendo com empresa, debatendo com todo mundo e a gente não atua no problema. E eu venho aqui, repetidamente, eu tenho já falado sobre isso. Né? Então, Perla, quando alguém pensa no senso comum, né? No senso comum, quando alguém pensa numa pessoa com deficiência, o que vem logo à tona é o pensamento de que aquela pessoa não é capaz. Que ela é uma pessoa para ser ajudada. Que ela é uma pessoa que vai precisar de contribuição por toda a vida. O pensamento comum é esse. E é por isso que quando a gente vê uma pessoa, por exemplo, sem um braço, mas com outro e com duas pernas andando de bicicleta, a gente faz... gente, ele anda de bicicleta, meu Deus! A pessoa tem duas pernas, tem o outro braço, mas por que ele não pode andar de bicicleta? Quando a gente vê uma pessoa vestindo uma roupa sozinho, ou uma pessoa com uma deficiência, né, com síndrome de Down, morando sozinho, fazendo novela, fazendo filme, como a gente viu aí essa semana, as pessoas se assustam. Sim. A pessoa com deficiência não é naturalizada dentro da nossa sociedade. A pessoa com deficiência, ela parece um estranho. Que quando ela consegue fazer alguma coisa, é motivo de admiração. Agora, se coloque no lugar da pessoa com deficiência. Se de repente você comer com um garfo, né? Você tem um braço com um complicador, mas o outro tá legal. Você comer com um garfo causa estranheza para as pessoas porque você conseguiu fazer isso. Causa estranheza nas pessoas você namorar. Duas pessoas cegas namorarem, casarem, ou uma pessoa cega com outra não cega, uma pessoa surda com outra não surda. Causa, sabe? Estranhamento. Sim. Por que isso? Porque a gente enxerga a pessoa com deficiência como incapaz. A gente entende que a deficiência é resultado do prejuízo, da lesão que essa pessoa tem ou da limitação que essa pessoa tem. Esse, Perla, é um paradigma que é chamado modelo biomédico da deficiência.
E toda a sociedade se movimenta a partir desse pensamento. É por isso que a escola tem dificuldade de contratar, de matricular um aluno. Porque esse aluno vai precisar de cuidado. Antecipadamente você acha que ele não é capaz de aprender. E se antecipadamente você acha que ele não é capaz de aprender, intuitivamente você vai criar barreiras para ensiná-lo. Porque você acha que ele não pode aprender. Existem barreiras para esse sujeito trabalhar, porque se esse sujeito só precisa de cuidado, para ele deve ser dada assistência somente, e o cuidado somente, como é que esse sujeito vai estar num lugar onde ele pode protagonizar? Onde exige criatividade, sabe? Onde exige iniciativa, onde exige dinamismo. Se você não acredita nisso, como é que você vai trazer pessoas com essas características para fazer parte desse movimento social? Você não traz. E isso está muito na base. Patrícia, com isso, você está dizendo que essa pessoa não precisa de assistência? Que essa pessoa não precisa de cuidado? De jeito nenhum. Se tem um ponto de convergência entre esse modelo biomédico, né, da deficiência e o modelo social, que acredita que a deficiência é resultante de falta de incentivo e de oportunidades da sociedade, mas um ponto de convergência entre eles, sim, que os dois precisam da assistência e que precisam do cuidado. Mas não só. Não é porque eu preciso de cuidado, porque eu tenho uma lesão, porque eu tenho um comprometimento, eu preciso do apoio médico, que eu não posso trabalhar, que eu não posso estudar, que eu não posso ir a um evento social, que eu não posso estar nesses lugares. Entende? Então, esse é o primeiro corte que nós precisamos dar. Nós precisamos entender melhor e começar a enxergar em que situações nós, enquanto pessoas, nós, enquanto instituições, e nós, enquanto sociedade, e nós, enquanto poder público, precisamos trazer esse ente para a discussão. Enquanto poder público, o que fazemos para corroborar com esse pensamento do modelo biomédico? Em que momento é que eu atuo, né, ratificando e fortalecendo esse modelo? Então, é essa discussão que a gente precisa começar a movimentar. Porque senão todo o resto se torna sem sentido. Porque a crença é de que ele não é capaz. Quando você começa a entender que esse sujeito, apesar da lesão, que esse sujeito, apesar da limitação, que esse sujeito, com essa ou aquela dificuldade, porém, ele traz um sem número de talentos, de possibilidades, de condição, de possibilidade de contribuição. Aí você, epa, mas peraí, ele não pode fazer desse jeito, mas ele pode fazer desta outra maneira. Sim. E também a gente pode aceitar algumas dificuldades. Por quê, meus amores? Porque dificuldade não é um campo de existência apenas da pessoa com deficiência. Dificuldade é inerente a todo e qualquer ser humano. Né? Se todo mundo que trabalha em uma empresa me disser que é 100% top todos os dias, que sabe que domina todos os assuntos, eu vou dizer, menino, vai para o mundo dos super-heróis. Porque no mundo dos humanos não cabe. Todos nós temos uma parcela de dificuldade, uma parcela de ignorância, precisamos de apoio. Ninguém dentro de uma empresa domina todos os assuntos relativos àquela empresa. Você domina, Perla, tudo da KPMG? Não, você trabalha em uma parcela da empresa. Né? Na empresa que eu trabalho, eu domino uma parcela do conhecimento. A minha empresa é grande demais. Eu não domino todo o conhecimento que tem ali.
Então, às vezes você está num banco, por exemplo, a pessoa conhece muito dali do atendimento, mas não conhece do negócio da engenharia que tem, mas não conhece do tipo de outro serviço. Conhece do serviço de atendimento, às vezes não conhece o serviço do caixa. Às vezes não conhece o serviço da copeira, que está fazendo um cafezinho, porque eu mesmo não sei fazer café. Então, se mandar eu fazer café, eu não gosto de café, eu não sei fazer café. Se mandar eu fazer o café, vai ser um horror. Entende? Então, a menina que faz o café, ela é ótima naquilo lá porque ela sabe fazer, mas ela não sabe fazer meu trabalho. Só que nós duas estamos dentro da mesma empresa, da mesma unidade, contribuindo com o resultado daquela empresa. Por que com as pessoas com deficiência a exigência tem que ser tão maior? Então, a exigência é maior porque a gente fica, na verdade, olhe intuitivamente, a gente termina sempre sabotando essas pessoas. A gente quer provar o tempo todo que ela não vai conseguir. E é por isso que eu estou batendo que antes da gente entrar nos outros assuntos, a gente precisa entrar no assunto da crença. Porque a gente precisa desconstruir essa crença para receber essa pessoa, olhando-a como um ser humano, com potenciais e com prejuízos, como todo e qualquer outro ser. Então, essa desconstrução, ela é necessária. Desconstruir esse pensamento precisa ser o primeiro passo para que a gente comece a, de fato, ver esse número aumentar. E aí, Perla, como é? Vamos supor, né? Então, que a gente já esteja na evolução desse pensamento. Que a gente já esteja no processo de desconstrução dessas crenças. Que a gente comece a entender que o modelo social precisa ser o vigente. Que é enxergar a pessoa como um ser que tem um comprometimento, que precisa de apoio ao comprometimento, mas que pode ter essa ocupação social. Né? Isso é o que a gente quer. Primeira coisa, vamos supor. Mas quais são os entraves reais para que isso aconteça? Quais são os grandes dificultadores hoje para a pessoa com deficiência adentrar esse mundo do trabalho? Eu vou fazer uma pergunta aqui para você, além dessa. Você tem filho? Eu? Sim. Tenho. Tem. Um rapaz, de 17 anos. Ótimo. Que bom que ele já tem 17. Quando ele era pequeno, você tinha preocupação com o futuro dele? Sim. Claro, óbvio. E ainda tenho. Você fez para que ele tivesse um futuro melhor? Quais foram as coisas, quais foram os investimentos que você fez? Investir em educação, né? Principalmente em educação, né? A parte de esportes, que ele gosta muito, né? Sim. A socialização com outras pessoas, cursos, né? Tudo que me foi possível, né? Seu processo de educação em casa, de direitos e deveres. Isso. Não é isso? Sim, sim. Essa é a resposta que a maior parte das pessoas devem dar. Né? Então, claro. Seu filho tem alguma deficiência? Não. Não. Ótimo. Maravilha. O exemplo foi perfeito. Né? Porque seu filho não tem nenhuma deficiência. Sim. E você seguiu o curso típico. O fluxo. O fluxo. Investir na educação. Né? Porque o conhecimento, a nossa sociedade tem como base o conhecimento. Né? A formação. Sim. Não só a formação básica, mas depois também a formação acadêmica, né? De procurar uma profissão. Ele já deve estar aí perto de entrar para a faculdade, né? Sim. Isso, né? Então, pensar, você já deve estar nesse pensamento agora, que curso vai fazer, o que você vai precisar se mobilizar para ajudá-lo, né? A seguir nisso, depois fazer curso, aí vai fazer curso de inglês, aí fazer curso de línguas, aí fazer isso. Não é isso? Aí vai botar no esporte, porque a saúde, isso também conta, né? E toda a relação que o esporte traz, que o esporte desenvolve muita autonomia, a relação de regras, de deveres, né? De compromissos, de horário. Esporte
fortalece muito esses conceitos, além de toda a questão física, mas o esporte traz muito esses compromissos relacionados à socialização, porque essa pessoa precisa lidar com o outro, né? Entender as regras sociais, entender as pistas sociais, entender o que é que está ali, entender a cultura. Porque a socialização ela também é importante para isso, para eu entender a cultura do meu lugar. Exato. E a cultura de outros lugares. Né? Porque vamos supor que esse menino vai fazer um curso e vai trabalhar fora do país. Ele precisa também entender da cultura desse lugar. Então, a cultura é uma coisa extremamente importante. É o nosso modus operandi de viver ali, no dia a dia. Quais são as crenças daquele lugar, quais são os valores, o que você fala que machuca, o que você não fala que não machuca. Então, a socialização começa na família, vai para os amigos, né? Depois vai com os estranhos, com o ambiente de trabalho, a forma de você falar, a forma de você não falar. Tem uma série de coisas. As habilidades sociais que você desenvolve nisso. Tudo isso vai impactando, né? E vai formando esse sujeito. Só que, Perla, grande parte das pessoas com deficiência, para grande parte delas, tudo isso é retirado. Tudo isso é retirado. Sim. Né? A família, quando recebe o diagnóstico desse menino, vão existir aí diversos comportamentos das famílias. Família que aceita, família que não aceita, família que aceita e luta, família que não aceita e luta, família que aceita e não luta pelo lugar desse filho, família que não aceita e não luta. E somente o movimento desse grupo familiar já vai determinar muita coisa para esse sujeito. O comportamento familiar, primeiro grupo social, já vai determinar muito. Porque quando essa pessoa toma o gás e diz assim, não, eu vou ajudar meu filho, eu vou, e sabe que não é fácil, e vai, olha, né, é difícil de ter uma mãe e um pai quando bota na cabeça que vai fazer. Porque ele vai lá e faz. Os grandes movimentos de pessoas com deficiência têm como na base família. É família que move esse mundo, para começar. Sim. Mas aí a família vai encontrar o segundo grupo social. A escola. Né? E é ali que a gente tem as nossas primeiras dores. E ali pode impactar todo o futuro desse menino. Porque veja bem, a Lei Brasileira de Inclusão é de 2015. Embora a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases, é de 91, que já garantia o direito à educação da pessoa com deficiência, a inclusão da pessoa com deficiência. Vários movimentos internacionais existiram garantindo o direito da educação dessa pessoa. Mas, na prática, tem sido um lugar de muita luta para que esta criança, para que este adolescente tenha direito a estudar e aprender. Por quê, Perla? Atualmente, muitos dos nossos meninos estão na escola. Estão lá, ocupando espaço. Mas estão aprendendo? Essa é a grande questão. Estão lá, né? Estão lá, né? A Lei Brasileira de Inclusão de 2015, ela diz o seguinte, que esse sujeito tem direito a estar na escola, a participar, porque esse verbinho faz toda a diferença. A participar, a ser envolvido, tá lá escrito, bem bonito. Porque não basta estar na escola. Esse sujeito precisa aprender. Só que, Pedro, vou voltar para o meu universo de autismo. Grande parte dos nossos alunos, eles estão na escola, eles vão de série em série, mas eles chegam no terceiro ano com grandes prejuízos no saber. Muitos prejuízos. Aquele menino, ele se torna pouco competitivo.
sabe? Sim. A chance dele entrar numa graduação, meninos que eu acompanho, porque eu sou professora do Projeto Fama, então eu vejo meninos com 13 anos, 14 anos, que já estariam o quê? No primeiro ano, na oitava série, sétimo ano, oitavo Sim. ano, né? 15 anos, alguns meninos já estão no primeiro ano do ensino médio. É a média aí de 15 anos, meninos estão ali. E eles estão, mas mande ler um texto. Gente, aí eu me pergunto o que aconteceu com você, meu filho, durante... O menino entra na escola com 2 anos, gente. Está com 15. E tem uma leitura de um menino de 7. E olhe lá. Você não está vendo que isso vai impactar? Há pouco tempo eu fiz uma entrevista com uma mãe que o filho tem 15 anos e está no 5º ano, tá? Sinto drama. 15 anos e no 5º ano. E aí eu perguntei a ela, ele sabe escrever palavras de sílabas, palavras com 2 sílabas, e que não tenha dígrafo, que ele não sabe. Ele não sabe ler palavras com dígrafos também, ele sabe ler bola, bala, casa. Ele 15 anos, minha gente. Mas tudo bem. Aí eu perguntei, mas vem cá, e os conhecimentos de ciência? 15 anos, gente. Sim. Ele estudou sobre o ciclo da água, pegando a Semana da Água agora, né? Ele conhece o ciclo da água? Não, nunca ouviu. Ele estudou sobre a formação do povo brasileiro? Não. Ele estudou sobre a história do povo africano? Não. Sobre o povo indígena? Não. Ele estudou sobre o sistema solar? Não. Gente, oi, por que não? Né? Foi passando, não é? Aí fica, né? Não vou entrar nessa, senão a gente foge do tema, mas enfim. O que eu quero dizer é que esse comprometimento da educação vai comprometer esse sujeito. Sim. Para ele adentrar esse mundo do trabalho vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. Aí a gente tem um sujeito que chega no 3º ano, acompanhando, bem, legal. Mas entrou na graduação, massa, mas um preço emocional altíssimo. Né? Porque o que esses meninos sofrem de bullying não é brincadeira. E isso impacta diretamente na autoestima. Paty, você está falando, aí eu vou aproveitar que ela foi Cida. Ela acabou de falar que o filho dela sempre era retirado da aula de educação física porque o professor não tinha paciência com ele. Ah, que massa. É isso. Tá certo isso, gente. Ô, professor, se você não tem paciência, você não pode ser professor. Porque uma característica básica para ser professor é ter paciência. Né? E aí o prejuízo que gera a esse jovem, porque a educação física, a atividade corporal, ela é pré-requisito para a aprendizagem, se as pessoas não sabem. Né? Coordenações motoras que são necessárias, elas são estimuladas e trabalhadas também na aula de educação física. Até o sentar, postura. Tem crianças que têm a postura equivocada. A educação física pode ajudar nisso também. E tantas outras coisas que a educação... Aí o professor diz que não vai ensinar porque não tem paciência. Isso é o mínimo, viu, Perla? Porque se a gente fosse fazer aqui uma mesa redonda sobre o que as famílias já ouviram, famílias de pessoas com deficiência, você não tem noção. As famílias ouvem direto que os filhos não vão chegar a lugar nenhum com palavras doces ou sem palavras doces, é isso que houve. Mas a educação, do jeito que está, ela impacta muito nessa profissionalização. A gente fala tanto da educação básica, né? Como a gente fala da graduação, como a gente fala também, Perla, dos cursos. Você terminou de falar, meu filho está fazendo um inglês, né? Meu filho está fazendo um curso tal. A maior
parte das famílias nem colocam seus filhos nos cursos, porque se na escola Sim. esse menino não está sendo bem recebido, bem acolhido, Sim. quem dirá nos cursos livres que não tem a priori a obrigatoriedade? Sim. Entende? E com isso, você vai diminuindo as chances dessa pessoa. Aqueles que conseguem superar essa escola e chegar no terceiro ano, ó, ele já ganhou muita coisa só por isso. Tá bom? Aí vem o papel das instituições. Porque nós precisamos conversar sobre isso. Né? Tanto aqueles que trabalham com crianças, quanto as instituições que trabalham com jovens e adultos. Que tem essa perspectiva de desenvolvimento de autonomia, de independência, porque esse é o discurso que está na base de todos, né? Todos nós dialogamos com a ideia de desenvolver independência e autonomia. Ótimo. Mas muitas vezes a gente tem um pensamento na instituição que quer desenvolver aquele sujeito e que aquele sujeito pode trabalhar, essa é uma defesa muito comum, beleza, mas e aí? Você faz o que para esse sujeito trabalhar? Qual é o investimento? Porque, Bela, as pessoas com deficiência, aí vem uma queixa dos empresários. Eu não estou falando isso só de mim, não, tá, gente? São alguns estudos que eu tenho feito, mas tem esse professor, José Leão Kroschik, da USP, que fez um trabalho sensacional. Ele fez um trabalho com pessoas com síndrome de Down, né? A inclusão profissional de trabalhadores com deficiência intelectual na cidade de São Paulo. Vale a pena. É uma leitura para quem está nessa área, que está interessado nessa área, entrar. Né? E ele fala o seguinte também. Olha, uma das queixas dos empresários é que essa pessoa com deficiência, ela chega no trabalho. Ela conhece o Word? Não. Ela estava na instituição. Estou pegando os meninos que estão até na instituição, né? Para a gente fechar isso aqui. A instituição ensinou um monte de coisa. Ensinou a fazer crochê, ensinou a cozinhar, ensinou a fazer um artesanato e tal, mas a gente quer esse sujeito lá na empresa. Né? A gente não quer o sujeito na empresa? A gente quer o sujeito na empresa. Tá na empresa, ele precisa escrever um e-mail. Ele já escreveu um e-mail? Ele manda e-mail. Ele conhece a linguagem empresarial para mandar um e-mail? Porque a linguagem empresarial de mandar um e-mail não é a linguagem informal que a gente manda e-mail para amigos. Quem ensinou isso a ele? Foi ensinado? Não foi ensinado. Esse sujeito sabe Excel? Porque em quase toda empresa a gente precisa fazer uma planilha. Né? Coloca lá coisa básica. Quantidade, preço, valor, total. Foi ensinado isso? Não foi ensinado isso. Esse sujeito sabe, vai fazer uma apresentação. Ele usa PowerPoint? Já usou alguma vez? Já escreveu alguma coisa? Já apresentou alguma coisa? Não? Como é que essa empresa vai admitir esse sujeito? Né? Supondo até que a educação lá teve prejuízo, mas o menino consegue ler, escrever, mas essas coisas foram ensinadas, não foram ensinadas. E as habilidades sociais? Porque a nossa postura, o nosso comportamento dentro de uma empresa, ele é diferente do comportamento na escola, ele é diferente do comportamento na nossa casa, ele é diferente no espaço de lazer. Existe uma relação ali que eu preciso saber como me movimentar naquele lugar. E existem algumas pessoas com determinados tipos de deficiência que elas não têm, elas não percebem essas pistas sociais e precisam ser ensinadas. E elas aprendem, esse é o tchan do negócio. Elas precisam ser ensinadas porque elas aprendem. Né? Então, atender o telefone, eu posso atender na minha casa o telefone assim, diga aí, velho, qual foi? Eu posso atender o telefone na minha casa desse jeito. Pela ligou pra mim, pô, Pela, tô malzona, velho. Eu posso falar assim no trabalho? Eu não posso. Diga aí, o que você quer? A pessoa atender o cliente assim? Não é assim que funciona. Né? Ou a gente encontrar com o nosso chefe, nosso gestor, vou botar assim, que essa palavra chefe a gente não vive em tribo, né? Nosso gestor, o gestor passa, e aí, de boa, não sei o quê, dependendo do lugar, dependendo da formalidade daquele espaço de trabalho, não é assim.
Então, existem regras, existem condutas de um espaço de trabalho que precisam ser compreendidas, ensinadas. E muitas vezes as instituições, nós estamos batalhando por essa inclusão, nós estamos trabalhando e requerendo esses direitos, mas nós esquecemos de ensinar sobre isso. Né? Então, preparar o sujeito para o mundo do trabalho não significa apenas lutar para conseguir as vagas para ele. Precisa, de fato, prepará-lo. Por que precisa prepará-lo, Perla? Por que isso é tão importante? Porque, Perla, o fundamento é que a gente quer colocar esse sujeito lá porque esse sujeito pode. E não por pena. Eu não quero esse sujeito no trabalho. Aí ele fica ali no cantinho dele, tá lá no setor administrativo, contando papel. Como se esse sujeito não servisse para mais nada. Aí quando a gente não prepara ele, é isso que vai acontecer. Infelizmente, é isso que vai acontecer. Então, a gente formula esse número aqui de 500 mil pessoas trabalhando, mas quantas dessas pessoas, de fato, estão preparadas para entrar nessa empresa, entrar neste lugar de trabalho, para crescer nesse lugar de trabalho? Porque aí, Perla, vem um outro dado triste. Né? Eles até entram, alguns, mas permanecer é difícil. É muito difícil permanecer na empresa para as pessoas com deficiência. E encarreiramento, mais difícil ainda. Né? Por quê? Porque como eles chegam normalmente por essa lei de cotas, né? E aí muita gente acha que está fazendo um favor social, né? Então não existe um plano de crescimento para essas pessoas dentro dessa empresa. E é preciso pensar nisso, por que não? Agora, para eu pensar também em crescer dentro da empresa, eu preciso também fazer uma análise simples e justa de quais são os meus atributos e quais são as minhas contribuições para essa empresa, para que eu também mereça esse crescimento. Porque eu preciso me ver como um sujeito ativo, importante e que impacta nessa organização. Se eu estou sendo levado para lá somente para ficar no cantinho contando ficha, não está tendo muito sentido isso, não. Né? Porque nem aqueles colegas lhe valorizam, nem aquela empresa lhe valoriza e a possibilidade de você crescer é pouco. Então, as instituições precisam pensar nisso. Se deixar, eu falo, viu, Perla? Eu sei. Então, na hora que você quiser me parar aí, eu ainda tenho aqui algumas coisinhas, mas eu vou... Não, pode terminar. Pode ficar à vontade. Terminar, né? O Instagram tá nos deixando muita vontade agora. Ah, tá bom. E aí, Perla, vem uma parte importantíssima, que aí é sua praia, né? As políticas públicas. Como é que a gente vai acionar este lugar para que se pense em beneficiar esse público, que a gente está falando de 13 milhões de pessoas, com apenas menos de 500 mil trabalhando. A gente tem que estar pensando como é que essa matemática vai fechar. Porque essa matemática está muito desvantajosa. Não é verdade? Sim. Bom, lembra que eu falei da crença, né? Que é o modelo biomédico da deficiência? Lembra? Isso também passa pelos poderes públicos. Se também ali todo mundo só está enxergando o sujeito como uma pessoa incapaz ou que precisa da assistência e do cuidado médico e só, todo investimento público termina sendo para isso. Então, vamos montar uma estrutura para ajudar essa pessoa a sobreviver, né? Então, a gente vai investir em clínicas, a gente vai investir em posto, e olha lá, né? Estou aqui no meu mundo ideal, a gente vai investir nisso. Mas,
Seria muito interessante que houvesse uma campanha de massa. Campanha de massa. Falando sobre a pessoa com deficiência. Porque esse é um estímulo que vem, não é de agora, não. A ONU, ela instituiu, se eu não me engano, foi em dezembro de 2007, 2007 ou 2008, não me lembro bem, o dia 2 de abril como Dia Internacional da Conscientização do Autismo. Por que ela fez isso? Por que a ONU fez isso? Por que criou uma data? Criou uma data para que, a nível mundial, houvesse discussão sobre o tema. Porque na hora que você discute o tema, que você debate o tema, você começa a enxergar o problema. Porque quando você não debate, quando você não conversa sobre ele, você não enxerga o problema. E quando você conversa sobre ele, você enxerga problemas que não estavam à tona. Né? Problemas submersos, que começam a emergir. E aí a gente vai começando a buscar soluções para as problemáticas que envolvem aquele grupo. É a mesma coisa. Sim. A gente precisa falar sobre as pessoas com deficiência. Isso precisa chegar na grande mídia, mas assim, ó, não é chegar e falar somente daquele lugar que eu falei anteriormente, da pessoa que se assombra. Ou da pessoa que se assombra com o que ele faz, ou que fica com pena. Não! É conversar sobre as condições reais daquela pessoa. Porque quando vai se falar, mais uma vez, do autista, ele vai falar, né, ou é gênio, ou é numa condição muito crítica. Entre os dois extremos, não se fala. Aí, como um aluno meu disse, tem um aluno nosso, o Caio, que ele falou, eu perguntei a ele, Caio, o que é que mais incomoda nesse mundo do autismo? Ele, essa ideia de que eu sou super inteligente. Isso me coloca num lugar que eu não gosto. Olha a percepção desse jovem. Né? Eu não gosto. Sim. Ele está dizendo o quê? Eu quero ser tratado como uma pessoa, sabe, típica. Eu não quero essa ideia de que eu sou gênio, de que eu sou isso. Mas isso vem de uma crença, que todo autista é gênio. Verdade. Isso não é verdade. Né? Então, essa campanha que vem a naturalizar. E por que essa campanha é importante? Porque o empresário também ouve a campanha. Sim. Porque as empresas também ouvem a campanha. Né? Porque esses mitos todos podem ser desmistificados e ajudar esses empresários a entenderem que aquelas pessoas têm potenciais e mais do que isso, uma coisa importantíssima. Anotem essa frase. Diversidade é estímulo para a criatividade. Né? Se você bota todas as cabeças iguais, todo mundo pensando igualzinho, você não sai do lugar comum. Quando você traz uma cabeça diferente, meu bem, vem ideias diferentes, experiências diferentes, percepções diferentes, vivências diferentes, que quando chega naquele espaço, contribui. Né? Então, a diversidade, ela é estímulo para a criatividade. E isso, criatividade, é tudo que as empresas dos dias atuais estão buscando. Gente criativa. Mas a maior parte dessas pessoas também, que são tão anuladas, né, individualizadas nessa maior parte do tempo, olha, na hora que ela tem uma oportunidade, ela aproveita como ninguém. Então, nesse estudo que eu falei para você de Dr. Krotik, ele coloca ali as estatísticas que dificilmente essas pessoas faltam ao trabalho. Dificilmente essas pessoas chegam atrasadas no trabalho. E normalmente essas pessoas concluem, terminam com o que foi solicitado. Ou seja, nós que trabalhamos em empresas conhecemos um sem número de gente que tem problemas com a questão de assiduidade, de pontualidade, de terminar a sua tarefa. E esse grupo de pessoas, vou dizer mais uma vez do meu públicozinho, que eu, né,
da minha galera, essa galera é boa nisso. Então, quando o poder público começa a fazer campanha divulgando sobre isso, ele começa a quebrar algumas crenças, começa a quebrar os paradigmas e começa a quebrar o preconceito. Isso é importante. Segunda coisa, estimular estágio. Olha, como todo e qualquer outro grupo, o jovem de 17 anos, seu filho, Perla, por exemplo, ele pode trabalhar como jovem aprendiz. E quem já teve a experiência de ter um jovem de 16, 17 anos trabalhando como jovem aprendiz, sabe o quanto ele cresce. O quanto ele cresce, é óbvio. Ele vai sair, né, das asas da família. Ele vai para um ambiente que vai exigir dele mais responsabilidade, mais compromisso. Ele vai aprender uma atividade nova. Ele vai estudar num turno, vai trabalhar no outro. Ele começa a adentrar o mundo do adulto. Mas de que forma? Protegida, preparado, organizando essa vida funcional dele. Por que não pode fazer a mesma coisa com os jovens com deficiência? Né? Esses jovens com deficiência precisam ser preparados também. Então, se investir na educação, investir em formação de professores, investir na formação do empresariado, né? Investir nesse pessoal. Investir em estágio, para que o jovem seja preparado e chegue na empresa mais preparado. A possibilidade da gente mudar esse cenário também é grande. Porque tem muita falta de conhecimento que fortalece o preconceito e, consequentemente, impede a contratação da pessoa com deficiência. Tem muito mito em torno disso. Então, a formação de gestores e de profissionais de recursos humanos é para ontem. São essas pessoas que vão abrir portas. Então, elas precisam ser formadas sobre esse assunto. Lá no Fama, a gente não tem como mandar o menino para o trabalho, para a empresa que a gente tem parceria, Defensoria Pública, sem fazer formação da equipe. A gente fez todo o trabalho de formação de equipe. Porque a gente sabe que o preconceito existe, que as pessoas ficam cheias de dedos para lidar com eles. E aí você chega, você desmistifica um monte de coisa, você explica um monte de coisa, fala sobre esse grupo, sobre as características, sobre o que esperar, fortalece a família, a possibilidade de dar certo é muito grande. E aí vem o outro grupo, que a gente começa com ele e termina com ele, que é a família. Né? A família, ela está muito impactada negativamente, muito abalada, recebeu não por muito tempo, vê muita dificuldade para que seu filho encontre esse espaço, para que aquele menino que é tutelado encontre seu espaço, e aí o que é que acontece? Ela tende a desacreditar. Mas olha, famílias que estão me ouvindo, responsáveis, a gente não pode se dar o luxo de jogar toalha. A gente não pode se dar o luxo de jogar toalha. Porque já tem um monte de gente jogando a toalha. E se eles dependem também do poder público, do professor, do assistente social, do psicólogo, de todo mundo, da instituição, mas ele depende prioritariamente da crença dessa família. Sim. Essa novela Amor de Mãe, teve uma cena, antes desse período de pandemia, que foi uma das cenas mais bonitas e mais fortes que eu já vi. E era assim, as personagens, eu não vou lembrar o nome, mas era a personagem de Regina Casé com a filha, né? E essa menina tinha sofrido um acidente e descobriu que estava grávida, naquele momento. E aí essa menina chora, ela chora porque tinha acontecido aquilo com ela e tal. E ela diz assim, mãe, eu tô cansada. Eu tô cansada de ter que me defender porque sou preta. Eu sou cansada de me defender porque eu sou pobre. Eu tô cansada de me defender porque eu sou professora. Eu estou cansada. E aí a personagem Lourdes, né, de Regina Casé, a personagem Lourdes chega para ela e diz o seguinte, eu sei de tudo isso.
E eu sei que é cansado, que é cansado. Eu sei que é cansativo, eu sei que você não está aguentando mais. Mas você não pode se dar o luxo de desistir. Ainda não é hora de cansar, ainda não é hora de desistir. Talvez você vá ter que levar a vida inteira lutando, como eu. Possivelmente eu lutarei a minha vida inteira para abrir caminhos para o meu filho. E nem sei se ele vai, de fato, usufruir dos caminhos que a gente vai abrir. Sim. Mas para aqueles que vêm no futuro, aqueles que estão chegando, vão encontrar metade do caminho aberto. Então, famílias, a gente não pode se dar o luxo de desistir, não. A gente tem que fortalecer. E fortalecer por quê? Porque a gente quer que eles sejam autônomos, independentes. Porque a gente quer que eles tenham autoestima elevada. Porque a gente quer que eles tenham reconhecimento social. É muito importante para todos nós. Sim. Porque eles têm direito a ter uma atuação social, eles têm direito a ter amigos, a terem um afeto do coração, a casar, a ter relação sexual. Por que não? Porque eles têm direito de ir à festa, ao teatro, ao cinema, à lanchonete. Que eles têm direito de votar. E eles também podem querer se candidatar. E por que não? Enfim. Porque eles querem ter o sentimento, é preciso dar a eles o sentimento de pertença. Eles precisam entender que eles fazem parte. Eles não vêm de outro mundo, eles não estão em outro mundo. Eles fazem parte deste lugar. Eles fazem parte dessa cultura. Ele contribui para este lugar. E este lugar precisa contribuir com eles. Seja na empresa, seja na lojinha que a mãe montou, seja no campo, seja com a arte, seja com o que for. É um direito. E se tem uma coisa que a gente precisa aprender nessa vida, é não abrir mão daquilo que é direito. Porque lutaram por nós, nós precisamos lutar por nós e vamos continuar lutando por eles. Foi esse meu recado, Perlinha. Foi isso. Arrasou. Arrasou. Ai. Antes de você terminar, tem algumas considerações que as pessoas fizeram aqui, algumas foram considerações, outras foram perguntas. Gilma, ela fala que o filho dela terminou o ensino médio e está há 12 anos aguardando uma vaga de emprego. É um desabafo. Renata, ela fala que na cidade dela tem uma empresa que estava fazendo a seleção para a pessoa com deficiência. Só que quando as pessoas iam lá, eles faziam de acordo com o perfil que eles achavam que era interessante para eles, que você falou. Falando. É o tal de escolher o dedo mindinho. Isso. A pessoa que tem o problema no dedo mindinho. E aí a gente vai ter que fazer zoada para rever essa lei de cotas. Sim. Precisa ampliar essa discussão. Sim, sim. Para variar, as leis deixam margens para um monte de coisas, né? Tem que ser muito bem amarrada e muito bem fechada para poder... Isso, porque precisa. Tantas vagas para pessoa com deficiência, tantas vagas para pessoa com deficiência física, deficiência surda, tudo isso tem que ter lá. Lucas fez uma pergunta. Como o mundo do trabalho absorve o indivíduo que é autista? É uma pergunta que ele fala, que ele faz. Quer que eu responda agora? Uhum. Lucas, veja bem. Absorver ainda não é bem o que a gente vê, né? Mas as pessoas que têm um autismo muito leve, elas já conseguem, né? Porque elas conseguem a graduação, fazerem essas especializações e tal. A gente está vendo aí, graças a Deus, aumentando o número significativamente. Essas pessoas reclamam muito
Elas reclamam muito. Por quê? Porque as pessoas com autismo têm especificidades, óbvio, né? Elas têm características que são muito próprias desse transtorno. Então, às vezes, tem um transtorno sensorial que não aguenta a luz que está sobre ela. Às vezes tem muito barulho naquela sala e ele tem uma hipersensibilidade auditiva que não dá a ele condição de conviver com aquele espaço. Então ele precisa botar um fone, ele precisa botar um óculos escuro, né? E as pessoas recriminam que não conhecem, não sabem o porquê. E aí eu volto para falar sobre a questão da formação, né, das equipes, gestores e equipes, né, para entender que aquele sujeito tem essa necessidade porque é uma questão dela. Esse é o primeiro ponto. Então, tem algumas pessoas... Existem empresas hoje... Existe uma empresa em São Paulo, ela é dinamarquesa, está com a base aqui no Brasil, em São Paulo, chamada Especialisterne. Essa empresa faz contratação de pessoas com autismo leve, pessoas que têm muita aderência com a parte de tecnologia. Então, eles contratam essas pessoas e trazem projetos, essas pessoas desenvolvem pessoas com autismo. Só contratam pessoas com autismo. A Microsoft começou a contratar pessoas com autismo, a SAP começou a contratar pessoas com autismo, a Alcon começou a contratar pessoas com autismo, as pessoas começaram a perceber as possibilidades do sujeito com autismo. Beleza. Mas a gente ainda vê em todo esse grupo pessoas com autismo com ilhas de habilidade, ou seja, que são muito bons na área de tecnologia, né? E normalmente voltados mesmo para a área de tecnologia. A nossa luta no Projeto Fama é porque a gente precisa pensar em todo o espectro. Sim. A gente não pode pensar somente nos que têm autismo leve. Né? Nos que têm autismo leve, sim, porque a gente sabe que eles podem chegar, mas que existe o preconceito que dificulta a vida deles, a gente sabe disso. Mas o menino que tem autismo moderado a grave, não vou nem falar aqui do severo, que aí são outras questões, mas existe muito menino que é não verbal, que tem um autismo mais grave, mas que é funcional. E que tem possibilidade de atuação. Para esses também é difícil. Então a gente tem que lutar por esses. Né? O que eu posso dizer? Nós, do Projeto Fama, nós inserimos um jovem com 32 anos não verbal para trabalhar. E ele está trabalhando e bem. O que só ratifica que esse meu discurso, ele não é um discurso sem embasamento, né, da prática. Isso é possível, né? Então, assim, a gente tem investido lá no Planteando, que é esse projeto que a gente tem parceria com a Capemisa, que é um projeto de agricultura, porque, principalmente para esses meninos, né, que tem mais dificuldade de inserção, embora está sendo uma paixão para todos, viu, Perla? Imagina. A gente tem um projeto da gráfica, onde a gente pode trazer jovens também para trabalhar nessa gráfica. E começamos, e a gente percebe que há uma ampliação de possibilidades. Agora, nós estamos investindo também no projeto de preparação desse jovem, né? Que a gente criou o projeto Prepara, que é esse jovem que vai aprender sobre habilidades sociais, atendimento telefônico, comunicação empresarial, vai aprender sobre os programas de Microsoft, e aí a gente parte de linguagem e comunicação, habilidades sociais, que é o que está acontecendo agora com a nossa psicóloga, Tatiana Rodrigues. Então, a gente construiu toda uma estrutura para preparar esse jovem. E eu acredito, é possível, Lucas. Sim, que bom. Gilma também fala o seguinte, que quando cita a questão das cotas, a empresa diz assim, são para deficientes e não para autistas. Então, há essa falta de entendimento, né? Olha o que eu disse a você. Tá vendo? Que a gente precisa de uma comunicação de massa, isso. Que a gente precisa trabalhar isso para que saia desse tanto mito que existe, não é para autismo, gente. Não é por nada não. Vale dizer a essa pessoa que a lei do autismo já foi aprovada desde 2013, né? E que lá ela passa a ser considerada pessoa com deficiência, e lá está escrito que a ela sejam dados todos os direitos que estão lá regidos na Lei Brasileira de Inclusão e regidos no Estatuto da Pessoa com Deficiência, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo que se diz direito à pessoa com deficiência está garantido para a pessoa com autismo. Aí que eu falo, papai e mamãe,
que a gente precisa ter essas cartilhas na ponta da língua para ninguém ficar dizendo essas leiras pra gente. Precisa conhecer toda a legislação. Isso. Tem mais uma citação aqui de Lucas Vieira. Ele fala que quando a esposa dele, né, que foi quem recebeu o diagnóstico através de uma médica, o diagnóstico do filho deles, a médica disse para ela: pare de fazer as coisas dentro de casa e de trabalho, porque agora você vai viver, vai viver exclusivamente para a criança, né? E isso chocou muito eles. Mas é o tipo de acolhimento que a gente dispensa, né? Isso. Eu vou dizer uma coisa para Lucas e para a esposa dele. Não sei se vocês já viram aí, ouviram falar do nosso jovem com autismo que é campeão mundial de jiu-jitsu. Igor Nogueira, filho de Marleide Nogueira. E quando a gente conversa com Marleide relata que o médico, quando ele era criança, disse para ela que ele não ia ler, que ele não ia escrever, que ele ia ter uma vida bem limitada. Esse médico sentenciou o filho dela. E ela saiu de lá arrasada. Sim. Mas ela é brava. Foi. Gente, Igor é campeão mundial de jiu-jitsu. Até filme faz referência a ele. Filme de Hollywood, diga-se passagem. Né? Ele já deu entrevistas nos principais programas esportivos desse país. Igor está crescendo. Um dia desse ela botou um post. Igor dentro de casa, cozinhando. Ele fazendo a comida. Porque a gente ele chega no topo máximo de uma atividade social, mas ele também dentro de casa, ele também cuida da casa, ele também faz comida, ele está cada dia mais um sujeito independente. Então, escolha, acredite em mim. Não acredite neles, não, acredite em mim. Seu filho de vocês, vai orgulhar vocês, vai chegar muito além do que se imagina. Não desistam. Não acredita nisso, não. Que bom. Que ótimo. Eu quero só finalizar também dizendo assim, contribuindo, né? Contribuindo com um pouquinho do que eu sei, mas assim, Patrícia falou uma coisa muito importante, que é a família, né? Que é a parte que é diretamente atingida, mas que é a parte fundamental nesse processo. Né, Paty? A assistência social, ela traz também essa referência à família, que a família é importantíssima em qualquer processo social. E Patrícia aponta a questão da família não desistir, mesmo estando desgastada, porque quando ela desiste, é muito, muito, muito mais difícil, né? E não dá como diz, se a família desiste, não tem como ele ir sozinho. Não nesse caso. Não mesmo. Então, não mesmo. É uma reflexão muito forte essa questão familiar. Família é base, gente. A família é base. E eu estou falando de um lugar que eu conheço. Eu não estou falando da teoria, não estou falando de livros, eu estou falando de vivência, de experiência, de sentir na pele. Eu não tenho, Perla conhece meu filho, muitos aí conhecem meu filho. Meu filho não tem um autismo leve, meu filho é não verbal. Meu filho teve epilepsia como comorbidade. Meu filho tem uma deficiência intelectual considerável. Né? Então, não é fácil. Não estou falando do lugar de quem está na zona de conforto, não. Eu estou falando do lugar quem está na zona do conflito. Dos conflitos que eu vivo todos os dias, da dificuldade. Ou será que ele vai conseguir? Das dores que eu também tenho em pensar no futuro. De ter criado um projeto que atende a tantos, mas que o meu ainda não usufrui de todos os benefícios que o projeto tem criado. Né? Essas dores eu conheço. Eu posso conversar, Perla, com qualquer mãe. Com qualquer pai, porque eu conheço esse lugar. Eu sei o que é o filho dentro de um episódio psicótico. Eu sei o que é um filho convulsionando. Eu sei o que é. Porque eu vivi. Falo com conhecimento de causa. Sei o que estou falando. Mas canso. Uma coisa importantíssima. Canso.
canso e Sim. choro. Né? Duvido, sim. Duvido também. Os momentos de dúvida existem? Sim. Mas não desisto. Perfeito. Mas não desisto. Eu só, se Isso. Deus me tirar daqui, dizer assim, ó, chegou a sua hora. Aí tudo bem, não tenho mais o que fazer. Aí vocês cuidem dele, hein? Mas, Sim, sim. mas enquanto Sim, vida e sim. saúde Deus me der, não desisto. Eu vou até o fim. Eu vou, ensino hoje, descanso amanhã porque cansei, volto a ensinar no outro dia. E faz uma coisa, faz outra. Mas eu não é para desistir. Que bom. Que bom. Tem uma mensagem aqui super gigante. Ah, solta esse negócio aí agora para eu ver o povo falando, que eu adoro ver o povo falando. Tá liberado aí. Você não Pra mim consegue tá não, visualizar, tá não? tudo congelado. Ah, é? Ah, pois. Aqui pra mim dá pra ver direitinho. Ah, então vá, faça aí essa Acho que é arrebatada. pra poder você não... Foi ótimo para É, não me expressar, porque eu fico olhando a frase, quero falar. acho que é proposital do Instagram, porque em outras lives também eu tive isso. Ah, então ótimo. Dinalva, eu vou falar aqui o nome das pessoas que estão aqui, tem uma galera aqui te agradecendo. Dan79, ele diz: você é uma inspiração para todos, obrigada pelo seu engajamento, que é Dan Maris Oliveira. É minha mamãe. Andrei, quem é, Dan? Dan é mamãe lá do Fama. Ah, que bom. Ed Melo, que é uma pessoa que está falando que tem um filho também com 11 anos, ele tem muita preocupação. Palavras inspiradoras Unipostos de Caldas. Mônica Silveira está dizendo que é isso mesmo, não dá para dizer, não pode desistir. Deixa eu ver aqui. Tem umas pessoas aqui que falaram aqui embaixo, rapidinho, para poder a gente fechar. Andreaive, 2008. Maravilhoso também. Esse encontro, importantíssimo para o ego familiar, parabéns. Aí Dan, 79, disse assim: graças a Rodrigo temos o Fama. Obrigado, porque ele é um grande motivador. É verdade. Caio Marques, do Grupo Siloé, sempre temos a possibilidade de fazer mais, parabéns pela sua fala. Aí a Gilma, ela que falou, né, sobre a questão das dificuldades que ela tem na cidade dela, ela disse que mora no interior da Bahia. Qual é a cidade, Gilma? Obrigada, Patrícia. Cida Crafts, papelaria. É mãe do Fama também, beijo, Cida. Caldemiras Santos, maravilhosas contribuições. Gilma, ela disse que o filho dela tem 29 anos. Eita, já pode ser do Fama. Mônica Silveira, parabéns, Patrícia, você é uma guerreira. Tati Vasconcelos. Gilma, e o sonho do filho de Gilma é que o sonho dele é trabalhar. Oh, meu Deus. Pati, você é exemplo de vida. Denise Fernandes, 47. Também de lá do Fama. A galerinha do Fama veio. O Fama me trouxe uma luz no fim do túnel. Cida Crafts, fala de novo. Obrigada, para meu Lucas. E Gilma disse que o filho dela também fez concurso público. Olha que massa. Nossa, quero conhecer, Gilma. Ele passou, mas não foi chamado. Ainda, Gilma. Ainda. Renata Zanelato, que é uma parceira nossa lá do Rio de Janeiro. Obrigada, querida, por você estar aqui conosco. Ela está falando ótimas reflexões. Obrigada a você também. Obrigada mesmo. Gilneri. Tá na justiça. Gilma colocou na justiça a questão que o filho dela passou e ele não foi chamado. Perfeito. Tinha uma Patrícia aí, viu? Tinha uma Patrícia aqui, Patrícia é advogada também. Tudo era um pouquinho. Eu só tenho uma boa rede de apoio. Exatamente, mas sem rede a gente não funciona, né? Não funciona, Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Quero mais uma vez agradecer em nome da Capa Mídia Social. Muito obrigada pela parceria do Fama. E vamos ter outras vezes, com certeza, né, Paty? Tem tanto assunto para conversar, tem o papel da mulher em tudo isso. Perfeito, o papel do pai, que a gente precisa isso, exatamente. Né? Que esse ano em ferida que não está sendo engolida, tem na hora que a gente está na hora da gente mexer com esse pai, né?
Porque esse negócio de só ter a Sim, mãe, sim. mãe, tem um monte de Exato. assunto aí para a gente conversar É verdade. ainda. É Vamos verdade. tocar esses temas para a gente começar a movimentar esse negócio. Perfeito. Vamos sim. Viu? Tá bom. Tá bom. Ô, Tela, Beijo. muitíssimo Obrigada. obrigada. E Obrigada a obrigada a você. todos que tiveram essa gentileza de me ouvir, de estar aqui conosco. Né? Vamos fortalecer essa corrente. Né? Essas Sim. pessoas merecem. Nós também, nós precisamos de bem-estar. A gente pode não ter nem felicidade, talvez, mas o bem-estar já seria um bom começo. Né? Gilma está aqui dizendo que o meu expulsou o pai de casa. Acho que foi o Eita, pai do menino que eu tenho tanta o filho história dela para estava aí já contar. tomando postura de macho mesmo. Ixi, tá, eu tenho babado. Olha, só para poder terminar mesmo, eu estou morrendo de vontade de montar um grupo de fofoca de mães. Acho que vai Assim, ser massa. não quero negócio ainda para te discutir coisa, para a gente falar dessas fofocas, dessas coisas. Com certeza. Gente, um Tá bom, beijo. minha gente. Até a Beijo. próxima. Muito Até. obrigada por tudo. Tchau. Depois mande a gravação. Vou mandar agora. Tá, tchau. Tchau.